Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, aulinha de História. No capítulo 3, nós vamos conversar de um ambiente muito importante na vida da gente e que está fazendo muita falta atualmente, a nossa escola. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história das escolas. Como surgiram as escolas, onde, como eram. Então, vamos começar. E assim como Pluto, ouçam bem, sigam as leituras aí com um livrinho e vamos em frente. Nessa ilustração, uma sala de aula. Crianças, professora e cada cabecinha de cada criança e também da professora está saindo uma ideia. Todos estão pensando, tendo várias ideias. Uma ideia essa criança, essa está tendo duas ideias. A professora está pegando várias ideias. Aqui, crianças, temos um texto da Ruth Rocha, um livro que chama Nicolau Tinha uma Ideia. E diz a importância das ideias. Então, a Pro vai ler e vocês sigam aí. Nicolau tinha uma ideia. Era uma vez um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça. João tinha uma ideia assim. E Manuela tinha uma ideia desse jeitinho. Um dia apareceu um homem chamado Nicolau. A ideia de Nicolau era assim. Logo que Nicolau chegou, foi procurar João e contou sua ideia a ele. E João ficou com duas ideias na cabeça. Nicolau falou com Manuela e uma porção de gente mais. Nicolau ficou cheio de ideias. Nicolau teve que arranjar um lugar grande onde ele pudesse contar às crianças as suas ideias. E naquele lugar, agora, todo mundo tem uma porção de ideias. Como você, que também conversa com os outros, ouve as ideias deles e aprende uma porção de ideias na escola. Esse texto traz a importância das ideias. Você tem uma ideia, você conta a sua ideia para alguém e você também ouve a ideia de outras pessoas. Isso nos enriquece, deixa a nossa cabecinha melhor, mais criativa. Nós vamos aprendendo desse jeito, falando ideias, escutando ideias. Como eram as primeiras escolas quando surgiram neste mundo? Elas surgiram aonde? Então vamos lá. Há muitos séculos, no Egito e em alguns lugares da Ásia, surgiram as primeiras escolas. Elas eram espaços especiais para ensinar os mais jovens. Nas cidades da Grécia e da Roma antiga, também foram criadas muitas escolas. Nelas, os meninos faziam exercícios físicos para deixar o corpo mais saudável. Aprendiam matemática, leitura, história, música e também aprendiam a ser soldados. Prestaram atenção, crianças? Os meninos. As escolas, porém, não eram para todas as pessoas. Os filhos da grande maioria dos trabalhadores aprendiam em casa, com seus pais, observando o que eles faziam em seu dia a dia. O contato que essas crianças tinham com a leitura e a escrita praticamente não existia. O importante era aprender noções e saberes para o trabalho. As escolas naquela época também não eram para as meninas. O que elas sabiam, aprendiam em casa. Então vejam que coisa, não, crianças? Os meninos que tinham uma família rica, esses podiam ir para a escola, estudavam e aprendiam matemática, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, faziam exercícios para o corpo, aprendiam até a ser soldados. As crianças mais humildes, de famílias mais humildes, de trabalhadores, essas aprendiam em casa, observando os pais. Então, elas ficavam distantes da leitura e da escrita. O que as meninas aprendiam, elas aprendiam somente em casa, observando. Aqui, uma escola antiga. Este era o mestre, a lousa. Olha a sala de aula, um local aberto.
as pessoas pegavam banquinhos para sentarem e escutavam o mestre. Escolas para crianças e jovens, do jeito que conhecemos hoje, com livros e materiais para cada idade, professores e prédios próprios, começaram a aparecer na Europa há cerca de 400 anos. Aqui, crianças, vocês vão observar esta pintura que chama A Classe das Crianças. Essa pintura é uma obra de arte que foi pintada em 1889. Vocês têm 3 perguntinhas que, observando essa pintura, vocês vão responder. E aqui no Brasil, como eram as escolas, as primeiras escolas brasileiras? No Brasil, as primeiras escolas foram construídas pelos padres jesuítas nas aldeias indígenas e nas casas de grandes fazendeiros. Quem eram os padres jesuítas? Aqui no ladinho nós temos o glossário. Vamos ler. Padres jesuítas eram padres, membros da Ordem Companhia de Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola. No Brasil, eles tinham a função de educar e catequizar os indígenas na fé cristã católica. Então, os primeiros professores, eles vieram de Portugal para cá, eles eram padres, e quando eles viram os índios, eles queriam catequizar os índios. Então, eles faziam as escolas nas aldeias indígenas e também nas casas dos grandes fazendeiros, das pessoas ricas. Quando a família real saiu de Portugal para morar no Brasil, em 1808, o rei Dom João VI mandou criar novas escolas para educar as crianças das famílias ricas de diferentes regiões do território brasileiro. Naquela época, as crianças e jovens podiam aprender de 3 modos diferentes. As crianças podiam aprender em casa, com os pais ou com professores contratados, nas escolas, em várias séries, com um mesmo professor chamado mestre. Então, um só professor, o mestre, ensinava todas as disciplinas e todas as séries. E nos liceus, com professores de diferentes matérias, como história, matemática, geografia, etc. A fase escolar que você estuda hoje era chamada de ensino elementar. Depois, passou a ser chamada de ensino primário. Atualmente, o nome da etapa escolar em que você estuda é conhecida como ensino fundamental. Vocês estão no ensino fundamental 1, terceiro ano. Aqui nós temos o Palácio da Redenção. Essa construção, ela está lá na Paraíba, João Pessoa, lá na Paraíba. E ela funcionou durante muito tempo como uma escola dos padres jesuítas. Então vejam aqui a igreja, né? Os padres faziam a missa aqui e aqui era uma escola, onde eles davam as aulas. E aqui, crianças, o que vemos? Observem bem. Uma escola indígena. Reparem bem nas crianças, na sala de aula, chão, o professor, o quadro. Você sabia que as aldeias indígenas também têm escolas? De acordo com o Ministério da Educação, existem 2.698 escolas indígenas em 26 estados brasileiros. Crianças, a maioria das escolas indígenas estão localizadas na região norte do Brasil. Nessas escolas indígenas, os alunos têm uma educação bilíngue, que significa em 2 línguas. Eles são alfabetizados primeiro na língua materna, na língua indígena deles, que faz parte quando eles nascem do povo, do jeito que eles falam. E depois eles são alfabetizados na língua portuguesa. É importante que nas aldeias as aulas sejam dadas também na língua da tribo e que seja ensinada a história da comunidade, para que a cultura tradicional não se perca. Então, crianças, é muito importante nas aldeias indígenas eles terem, sim, esse contato com a língua própria da tribo deles, que eles tenham contato com a cultura da tradição deles,
para que isso não se perca pela história, para que eles possam passar de geração em geração os seus conhecimentos também. Nesta página, 2 perguntas que vocês deverão fazer em casa, como tarefa. Então, o exercício 1 e o exercício 2. O exercício 3 é uma pesquisa. Se vocês desejarem, fica como uma tarefa opcional. Na página 31, vamos relembrar. Por favor, crianças, façam a correção igual da Pro. Não é África, que é o Egito, que não é na, é no. Completem as frases com essas palavras e leiam, que nós vamos fazer uma correção. Eu vou preparar para vocês uma correção disso tudo. Aqui estão as tarefas, então, dessa nossa aula de história. Página 27, página 30, exercício 1 e 2, e página 31, somente o vamos relembrar. As pesquisas das páginas 30 e 31 são opcionais. Se as famílias quiserem e desejarem fazer, podem realizá-las, que depois eu faço correção quando voltar para as aulas presenciais. Crianças, espero que vocês tenham entendido bem este conteúdo. Fiquem bem, cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau!